Shalom, meus amigos. Bom sábado para todos nós. Meus amores, hoje nós entraremos num dos capítulos mais importantes do Apocalipse, porque é o capítulo 13. Esse e o outro capítulo, já estaremos no meio do estudo do Apocalipse. E esses dois capítulos, sendo que o primeiro nós vamos fazer agora, serão os eventos que irão culminar para começar a grande tribulação. Então, no capítulo 13 de Apocalipse, nós vamos ver a besta que emerge do mar. Emerge é sair. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esse capítulo, quando a gente lê ele no Apocalipse, normalmente as pessoas ficam sem entender, O dragão com 7 chifres, 10 cabeças e uma besta que emerge do mar, Mas com o estudo, porque, gente, eu tenho falado sempre aqui, a Bíblia, ela caminha junto com a história da humanidade. Todos os calendários proféticos, quando são traduzidos para o nosso tempo atual, as datas batem certinhas. Então, vejam bem, Daniel, lá no capítulo 7, ele já... Quanto tempo Daniel viveu antes de Jesus? Daniel foi um profeta que foi capturado na Babilônia por Nabucodonosor. Ele e seus 3 amigos ficaram 70 anos presos, até que Ciro derrotou a Babilônia, e Daniel pôde voltar. Então, Daniel, um dos grandes profetas do Apocalipse, é Daniel, muito citado. Então, o Daniel, lá no capítulo 7, já teve a visão das 2 bestas que surgiriam na terra nos tempos finais. Então, é necessário que nós entendamos que besta, em linguagem profética, significa um rei ou um reino. Então, não é um animal, certo? E quando ele fala em 4 reis, isso Daniel lá no capítulo 7, no Velho Testamento, foram, na verdade, 4 reinos que nós tivemos. A Babilônia, a Medopérsia, a Grécia e Roma. Então,
Com isso aqui, nós já vamos tirar a nossa primeira conclusão. A besta que emerge do mar é um reino. Não é uma pessoa, é um reino. E esse reino, ele vai se levantar de um local densamente povoado. Então, vai surgir de um local que tem milhões de pessoas. Agora, em profecia, mar ou água significa povos, nações, multidões e línguas. Então, a gente sabendo disso, fica mais fácil o entendimento, né, da palavra de Deus. Lembrando, como eu disse a vocês, que João, na época que recebeu o Apocalipse, ele não poderia falar tão abertamente porque ele era um prisioneiro de Roma. E tudo que saísse dali passava pelo crivo, né, dos romanos. Então ele tinha que falar por símbolos, fazer uma linguagem decifrada para que eles não descobrissem o que João estava recebendo de Jesus. Então vamos lá. Olha, gente, que coisa interessante. Dos 10 chifres mencionados da besta, lá no Apocalipse, capítulo 17, versículo 12, o capítulo 17, ele é sempre incluído para a compreensão do capítulo 13. Porque lá no capítulo 17 vão se completar a explicação. Então, esses 10 chifres que na cabeça da besta foram os 10 reinos, as 10 tribos bárbaras que surgiram e invadiram a Itália. E com essa invasão, essas tribos, 10 tribos bárbaras, destruíram o Império Romano, que naquele tempo era o império que dominava o mundo. Agora nós vamos explicar o que significa as 7 cabeças do Apocalipse. Também o entendimento lá no capítulo 17. Monte ou montanha na Bíblia significa rei. Então, as 7 cabeças são 7 reis que já caíram. Esses reis dos 7 chifres já caíram. 5 já caíram. Foi o Egito, a Síria, que em 722 a.C. destruiu 10 das 12 tribos de Israel, a Babilônia, que atacou as últimas 2 tribos de Israel, a Medopérsia, a Grécia e Roma. A Roma imperial, que governava na época de João. Então veja bem, desses reis, 5 já tinham caído, mas 1 não tinha chegado, porque seria Roma papal, que começaria somente no ano de 538, né, da nossa era. Então, quando Apocalipse fala, no capítulo 13, dos animais, olha só, Roma pegou as características do leão, como através da Babilônia, culto a muitos deuses, orgulho e perseguição ao povo de Deus. Pegou as características. A Medopérsia copiou o culto ao deus Mitra, que é o deus do sol, e que cultuavam esse deus aos domingos. E a Grécia copiou o culto a vários deuses, instituindo vários santos. Gente, nós já estudamos, acho que 2 vídeos passados, não, foi no vídeo passado, quando a mulher enfrenta o dragão, que a mulher significa igreja, e que ela foi levada para o deserto por 1260 dias, que em linguagem profeta foram 1260 anos, que foram os anos
né, que começou em 538, terminou em 1798, que foi a Idade Negra da Revolução Francesa na França, onde silenciaram a palavra de Deus através da proibição da Bíblia, queimaram a Bíblia, proibiram o povo de fazer os seus cultos, até que no final o próprio povo, os reis, se rebelaram e fizeram a Revolução Francesa, e a nação teve que voltar e fazer o mesmo decreto, instituindo que Deus existia. O pior que aconteceu nesse silêncio de 1260 anos foi a Inquisição. Aí vocês vão lá na história e vão ler o que a Inquisição fez no mundo. Gente, a Inquisição matou milhões de cristãos inocentes, simplesmente por perseguirem, porque eles não deixaram de adorar a Deus, né? E nesses 1260 anos foram mortos cerca de 150 milhões de judeus. No Apocalipse, capítulo 13, fala de um golpe mortal em uma das cabeças do dragão. Esse golpe mortal foi a prisão do Papa Pio VI, que aconteceu através da ordem de Napoleão Bonaparte em 1798. Mas também fala que essa ferida seria curada, que o golpe na cabeça da serpente seria também uma ferida mortal, mas que também seria curada. O que isso significa? Será o tempo da tribulação na terra, que virá logo após o fechamento da porta da graça, onde vocês não vão achar a palavra anticristo em lugar nenhum na Bíblia. Somente João se referiu a anticristo no plural, anticristos, certo? Nem o próprio Cristo se referiu ao anticristo. Agora, Paulo chamou o anticristo de o homem da iniquidade, que já será o próximo capítulo a ser estudado, que será a besta que emerge da terra. Então, esse homem da iniquidade, quando ele aparecer através de um reino, ele vai curar a cabeça do dragão. Por quê? Porque ele vai fazer tantas maravilhas, ele vai compor novamente a unidade, a economia, e ele vai querer se passar por Deus, e de tantas coisas boas que ele vai fazer, ele será adorado em todo o planeta, com exceção dos santos, né, que já identificaram nele a presença, eu vou usar a palavra anticristo, certo? E que essa tribulação que Jesus se refere lá em Mateus, nós já sabemos que ela terá o tempo de 7 anos. 3 anos e meio será mais ou menos bom, né, sob o regime do anticristo, mas os 3 últimos anos e meio, aí esses sim, serão o fim, porque aí serão derramadas as 7 taças da ira de Deus. Gente, o assunto é tão sério que tudo começa a se desenhar. Os sinais nós já estamos vendo, né? Catástrofes absurdas surgindo no mundo, coisas que nós nunca vimos. No nosso Brasil mesmo, né? Nós podemos ver a Amazônia, o povo andando com água até no peito. O Papa Francisco, ele fez uma carta profética chamada de Laudato Quinto. E nessa carta profética, ele se refere que o sábado, que está lá na tábua dos 10 mandamentos, como dia sagrado de Deus, será simplesmente um sábado judaico, normal, como qualquer outro dia. E onde ele coloca o 7º dia como de adoração a Deus, que é o domingo. Então, nesta carta profética,